Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reprodução dos parasitas. Eu vou dividir esse vídeo em dois, que vai ser o dos platelmintos e o dos nematódios, já que o assunto é um pouquinho grande. Eu começo esse vídeo com os platelmintos e nós vamos falar um pouquinho sobre as tênias. As tênias, também chamadas de solitárias, são os parasitas causadores da teníase. Ela possui diversos segmentos e esses segmentos vão ser chamados de proglote. Opa, eu acho que não tá dando pra ver direito, mas enfim, esses segmentos são as proglotes. A tênia, ela vai ser um animal hermafrodita, ou seja, ela não precisa de outro para poder copular, ela mesma faz sozinha. Ela vai ser liberada no meio ambiente através das fezes da pessoa infectada e o seu hospedeiro intermediário, que é o porco, vai consumir essas fezes que juntas têm os embriõezinhos lá da tênia. E dentro do organismo do porco, os embriões vão sair dos seus ovos e, com seus 6 ganchos, vão perfurar a mucosa intestinal, entrando na circulação sanguínea do animal. Nos músculos e no fígado, transformam-se em cisticercos. E quando a gente come aquela carne que não está muito bem cozida, nós acabamos meio que consumindo esses cisticercos. E eles que vão ocasionar a conhecida doença chamada de teníase. Agora eu vou apagar o quadro para a gente poder começar a segunda parte. Agora que nós já vimos sobre a reprodução e o modo de contaminação das tênias, nós vamos falar um pouco sobre a reprodução de outro verme platelminto, as planárias. As planárias, elas são seres invertebrados que possuem 2 tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. E nós vamos começar falando sobre a assexuada. A planária, ela possui uma capacidade de regeneração, ou seja, quando nós partimos esse parasita ao meio, as suas 2 outras metades vão se regenerar e formar novas planárias completas, como nós podemos ver com essa parte de cima, que apesar de ter a sua parte de baixo cortada, ela vai crescer novamente, e assim da mesma forma com a de baixo, que vai crescer novamente, vai se regenerar e vai surgir, vai se desenvolver em uma nova planária completa. Agora que nós já vimos um pouco sobre o primeiro tipo de reprodução das planárias, nós vamos para o seu segundo tipo de reprodução, a reprodução sexuada. Quando 2 planárias estão maduras sexualmente, elas vão se encontrar e elas podem copular. Após a troca de espermatozoides, através dos seus poros genitais, elas vão se separar e os seus ovos vão ser liberados no meio externo. No interior de cada ovo, que está ali preso nas cápsulas, vai ser desenvolvido um embrião que algum tempo depois vai transformar-se em algo chamado de jovem planária, que é como nós vemos aqui na imagem. E agora eu vou apagar o quadro para darmos continuidade ao último exemplo de verme platelminto. Agora que nós já vimos um pouco sobre a reprodução das tênias e a reprodução das planárias, nós vamos conhecer um pouco sobre a reprodução dos platelmintos Esquistossoma mansoni, que é o parasita causador da esquistossomose. A reprodução do Esquistossoma mansoni é sexuada, na qual, durante o acasalamento, o macho vai abrigar a fêmea em seu canal ginecóforo. O hospedeiro intermediário desse parasita é o caramujo. Eu não sei se está dando para ver direito o desenho que eu fiz, mas enfim, esse aí é um caramujo, né? O caramujo, ele vai ser o hospedeiro intermediário desse parasita. E no organismo desse animal, vão ser colocados os ovos gerados dessa reprodução, que passando para a forma larvária, vão ser liberados em águas não tratadas, como os lagos, e vão infectar o ser humano através da pele, que eu acho que também não está dando para ver direito o meu desenho, né? Mas isso aí é um braço, enfim. Que vão ser infectados através da pele, onde passarão a viver nas veias do intestino e do fígado, provocando obstruções. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Peço perdão aí pelo pincel amarelo, que não deu muito certo, mas fiquem ligados aí, né, na próxima aula, na aula 2, também sobre a reprodução dos parasitas, que nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos nematódios.